Eu quero ler uma palavra para vocês que está lá em Mateus 17, versículo 20. Acompanhe comigo o que Jesus disse para as pessoas que estavam acompanhando ele. Porque a fé de vocês, que vocês têm, é pequena, Jesus diz. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. E nada lhes será impossível. Primeiro Jesus diz que a fé é pequena, e aí depois ele diz, a sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda que você diz para o monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai. E que nada lhes será impossível. Qual é o tamanho de um grão de mostarda? É praticamente invisível aos nossos olhos. Eu não tenho um aqui, mas eu precisaria aproximar muito da câmera para que você pudesse ver. Então Jesus disse que a fé daqueles homens era menor até do que um grão de mostarda. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que aconteceria se essa pandemia ocorresse nos tempos de Jesus? Você acha que ele ficaria em casa com medo de contrair o vírus e com medo de passar para alguém o vírus que ele poderia ter contraído e não soubesse que tinha? Você acha que de verdade Jesus ficaria dentro de casa ou ele continuaria o seu ministério como se isso não o impediria de atingir os seus objetivos que eram muito maiores do que isso que nós estamos falando? Com certeza Jesus não ficaria em casa. Com certeza Jesus sairia para fazer a obra. Aí você vai falar, claro, ele era Jesus, ele tinha poder, era filho de Deus, ele podia todas as coisas, então, claro que ele não ficaria dentro de casa, ele não precisa ter medo. Mas olha o que Jesus diz na sua palavra, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que você pode dizer para um monte, sai daqui, vai para lá, que ele vai. E que nada lhe será impossível. Está aqui na palavra de Deus. Deus, através de Jesus, nos diz o seguinte, olha, se você tiver uma fé pequena, você fará obras iguais ou maiores até das que eu fiz. Então, por que você está limitando a você mesmo? Por que essas situações têm limitado você? Você não sai de casa com medo, você não vai numa igreja com medo, você não se relaciona com os teus irmãos da igreja com medo, você não fala mais do amor de Deus com medo, né? Por que essas coisas estão limitando você? Sabe por quê? Porque a tua fé é menor do que um grão de mostarda. Como Jesus diz, a sua fé é tão pequena que ela é menor do que aquilo que ela poderia ser para que você pudesse fazer com que as coisas sobrenaturais ocorressem na tua vida, com que os milagres ocorressem na tua vida. Então, você não está tentando a Deus quando você faz isso, porque tentar a Deus é você sair e ficar falando para os outros que essas coisas não pegam em você. Nós não estamos falando isso. Você não está tentando a Deus falando que você é melhor do que alguém. Não, pelo contrário, você só está deixando com que a sua vida siga o curso natural, com que as coisas de Deus sejam superiores a qualquer coisa que possa estar acontecendo no nosso meio. E não é isso que eu tenho visto no meio cristão. O que eu tenho visto é que os cristãos estão acuados em casa. Estão com medo de pegar, estão com medo de fazer as coisas e contrair ou passar para alguém e não estão acreditando no poder de Deus. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o tamanho do teu Deus? Qual é o tamanho da tua fé? Você tem colocado a tua fé em ação para que as promessas contidas na palavra de Deus, elas se realizem em você e através de você? Você tem colocado a tua fé em ação para que tudo aquilo que Deus tem estabelecido no coração dele para a tua vida se realize? Ou você está trancado e travado dentro de você mesmo porque a tua fé não consegue atingir as coisas sobrenaturais que estão na palavra de Deus? Pense nisso, reflita nisso, leia a palavra de Deus e entenda que Deus ele é maior do que todas essas coisas. E que se há alguém que pode, é Ele. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor, porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.